Pessoal, então continuando aqui agora a nossa matéria, a gente acabou de ver as aplicações do PBO e como eu comentei já numa aula anterior, essas aplicações do PBO são resultados que a gente vai usar ainda daqui para frente, tá? Então eu vou deixar para fazer aplicações daqueles resultados assim que eles forem aparecendo para a gente, ok? Então, como eu falei antes, a gente está preparando o nosso território para poder atacar novas coisas dentro de Álgebra 1. Então, próximo ponto para a gente relembrar e recapitular algumas propriedades é a parte de módulo de um número inteiro. Então, lembrando, o que é o módulo de um número inteiro? O módulo de A, sendo A um inteiro qualquer, o módulo de A sempre A se o A for maior ou igual a zero, e o módulo de A é menos A se o A for menor que zero. Então, uma observação importante que a gente pode tirar daqui é que a gente poderia redefinir o módulo de A como sendo o máximo entre o A e o menos A. Faz sentido isso? Por exemplo, se eu tomar o A como sendo 2, quem é o módulo de 2? A gente sabe que é o 2, correto? E vê se não faz sentido dizer que o módulo de 2 é o máximo entre 2 e menos 2. Faz sentido ou não faz? Faz, né? Qual é o máximo entre 2 e menos 2? É o próprio 2. Ah, mas e se o A fosse negativo? Vale a mesma coisa. Por quê? Por exemplo, toma o A como sendo, para mudar um pouquinho, menos 3. Se o A for menos 3, qual é o módulo de menos 3 que vocês conhecem? É 3, correto? Então, segundo a definição que eu estou falando aqui na observação, módulo de 3, lembrando que o módulo de menos 3, desculpa, lembrando que o A é menos 3. O que a observação diz? Que o módulo de menos 3 é o máximo entre o A e o menos A. Se o A é menos 3, então o módulo de menos 3 é quem? É o máximo entre menos 3, que é o próprio A, e menos o menos 3, que é o menos A. Mas quem é menos 3? Não é o 3? E qual é o máximo entre menos 3 e 3, então, de novo? É o próprio 3. Ou seja, o módulo de um elemento A, quando eu pego um A genérico, ele vai ser, então, o maior entre o A e o menos A. Se o A for positivo, o máximo entre A e menos A é o próprio A. Se o A for negativo, então o menos A é positivo e o máximo entre A e menos A vai ser o menos A. Perfeito? E como isso acontece sempre, então a gente pode concluir em particular que sempre tanto o A quanto o menos A são menores ou iguais ao módulo de A. Faz sentido, não faz? O que a gente acabou de fazer aqui. Então, continuando aqui, eu vou listar algumas propriedades aqui. No material de vocês eu listei várias propriedades. Algumas lá estão como exercício para vocês demonstrar. Aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou demonstrar essas 3 propriedades aqui do módulo, correto? As demais ficam como exercício para vocês tentarem manipular. E eu vou fazer aqui para vocês entenderem como é que vocês devem atacar essas propriedades. Então, começando com a primeira, que diz que o módulo de A é sempre maior ou igual a zero para qualquer A inteiro. Como é que eu provo isso? Então, provar a propriedade 1 do módulo. O módulo de A é sempre maior ou igual a zero. O módulo de A, como a gente viu na definição, ele é A ou menos A dependendo do sinal do A. Então, para garantir essa propriedade aqui, eu tenho que separar em 2 casos. O caso em que o A é maior ou igual a zero e o caso em que o A é menor do que zero. Se o A for maior ou igual a zero, pela definição, quem é módulo de A? É o próprio A, correto? Então, se o A for maior ou igual a zero, o módulo de A vai ser o próprio A, que é maior ou igual a zero que eu estou supondo. Ou seja, eu mostrei nesse primeiro item que o módulo de A é maior ou igual a zero. Foi? Qual é o segundo caso? Dentro do item 1 ainda.
O segundo caso é o caso em que o A é menor que zero. Se o A é menor que zero, pela definição do módulo, o módulo de A tem que ser menos A. Mas lembrando que a gente viu anteriormente, se o A é menor que zero, então o menos A é o quê? O menos A é maior do que zero. Ou seja, o que a gente mostrou aqui? Que o módulo de A é maior do que zero. Ou seja, independente do A que eu escolha, o módulo de A sempre vai dar um número maior ou igual a zero. Isso prova a propriedade 1 do módulo. Ok? Propriedade 4. Menos módulo de A é menor ou igual a A, que é menor ou igual ao módulo de A. Então, observe o seguinte, nesse ponto aqui, a gente tem que provar duas desigualdades. Primeira, essa, menos módulo de A menor ou igual a A, e a outra é que o A é menor ou igual ao módulo de A. Perfeito? A propriedade 4 garante duas coisas. Só que observe o seguinte, o A ser menor ou igual ao módulo de A, eu já sabia isso pela observação. Porque a definição do módulo já me garantia que o A é menor ou igual que o módulo de A. Então o que falta eu provar, na verdade, é que o menos módulo de A tem que ser menor ou igual ao próprio A. Foi até aqui? E de novo, como é que eu vou provar essa desigualdade então? O foco vai ser nela. Quero provar que menos módulo de A é menor ou igual a A. Como é que eu vou fazer? De maneira similar ao ponto 1. Eu vou analisar o caso em que o A é positivo e o caso em que o A é negativo. E vamos ver o que vai acontecer com essa desigualdade. Então, de novo, o que eu quero mostrar é só a desigualdade menos módulo de A menor ou igual a A. De que forma? Dois casos. Vou avaliar o caso em que o A é maior ou igual a zero e o caso em que o A é menor que zero. Se o A for maior ou igual a zero, a gente sabe que o módulo de A é o próprio A, correto? Foi até aqui? Beleza. Então, se o módulo de A é o próprio A, quem é menos módulo de A? Se o módulo de A é A, menos módulo de A é o menos A. Foi até aqui? Mas agora, sendo A maior ou igual a zero, a gente sabe que o menos A é o quê? Menor ou igual a zero? Perfeito? Mas se o menos A é menor ou igual a zero e o A é maior ou igual a zero, eu posso afirmar que o menos A é menor ou igual que o A. Concorda? O menos A é menor ou igual a zero, o A é maior ou igual a zero, portanto, o menos A é menor ou igual ao A. Foi até aqui? Mas o menos A não era exatamente o menos módulo de A nesse caso? Então, o que eu concluo aqui é que o menos módulo de A é menor ou igual a A nesse caso. Então, vamos lá. Voltando. No ponto 4, que faltava mostrar que menos módulo de A é a menor ou igual a A para qualquer A inteiro. O que a gente conseguiu fazer nesse primeiro passo ali foi mostrar que quando o A é positivo, o menos módulo de A é menor ou igual ao próprio A, como a gente queria. Falta analisar agora o caso em que o A é negativo. Se o A for negativo, quem é módulo de A por definição? A gente viu que quando o A é negativo, o módulo de A por definição é menos A. Então, se o módulo de A é igual a menos A, o que acontece com o menos módulo de A? Não é igual ao A?
multiplicando a igualdade por menos 1. Então, se o A for negativo, módulo de A é menos A, daqui eu tiro que o menos módulo de A é igual ao A. Mas lembrando, o que significa o símbolo menor ou igual? Quer dizer que o elemento que está à esquerda é menor ou igual ao que está da direita. Se o menos módulo de A é igual ao A, então eu posso afirmar em particular que o menos módulo de A é menor ou igual a A. Como eu queria provar nesse caso. Foi, pessoal? Então, o que acontece no ponto 4? Sempre vale que o A é menor ou igual ao módulo de A, porque a gente já viu na observação anterior. Faltava mostrar que o menos módulo de A é menor ou igual a A para qualquer A. O que eu fiz? Eu avaliei dois casos. O caso em que o A é positivo e o caso em que o A é negativo. Em ambos, a gente conseguiu concluir que o menos módulo de A é menor ou igual a A. Ou seja, provou a desigualdade que estava faltando em qualquer caso. Foi? Isso prova o item 4. Falta provar então agora o item 6, que eu vou apagar aqui o quadro rapidinho, ok? E a gente continua demonstrando esse resultado. Foi? Só um minutinho. Pessoal, continuando a demonstração então da propriedade aqui. Vamos fazer a propriedade 6, que aqui ficou faltando, que mostra o que é o seguinte, que o módulo de A mais B é sempre menor ou igual que o módulo de A mais o módulo de B. Essa desigualdade é conhecida como desigualdade triangular. Isso está descrito no material de vocês direitinho, tá? Então, o que a gente falta mostrar agora é que o módulo dessa soma é menor ou igual que a soma dos módulos. E como a gente vai fazer isso? De novo, vamos avaliar em caso, mas antes disso, vamos lembrar o que significa esse módulo pela observação. O módulo de A é o máximo entre A e menos A. Então, quem é o módulo de A mais B, desculpa? É o máximo entre o A mais B e o menos A mais B. Deixa eu escrever isso direitinho aqui. Então, o módulo de A mais B é o máximo entre um A mais B e o menos A mais B. A mais B lá entre parênteses. Bom, para mostrar essa desigualdade, então, olha o que é suficiente mostrar. Como o módulo de A mais B é o maior entre aqueles dois, se eu mostrar que aqueles dois que estão lá dentro são menores ou iguais a essa soma, então, se os dois são menores ou iguais a essa soma, o maior deles também é menor ou igual a essa soma. Só que o maior deles é o módulo de A mais B. Então, o que eu preciso fazer é apenas mostrar que A mais B é menor ou igual que essa soma e menos A mais B menor ou igual que essa soma. Isso, por um lado, até é fácil pelo seguinte. Quem é módulo de A e quem é módulo de B? O módulo de A, de observação, é o máximo entre A e menos A. E, em particular, eu sei que o A é menor ou igual que o módulo de A e o menos A é menor ou igual que o módulo de A. Então, eu tenho essas desigualdades aqui. Ó. Isso que eu fiz para o módulo de A também vale para o módulo de B. O módulo de B é o máximo entre B e menos B. Então, em particular, o B é menor ou igual que o módulo de B e menos B é menor ou igual que o módulo de B. Foi até aqui? Mas olha o seguinte. Se o A é menor ou igual que o módulo de A e o B é menor ou igual que o módulo de B, quando eu somar A mais B, tem que continuar sendo menor ou igual que o módulo de A mais o módulo de B. Concorda? O A é menor ou igual que o módulo de A, B é menor ou igual que o módulo de B, então a soma de A mais B tem que ser menor ou igual que a soma de módulo de A mais módulo de B. E a mesma coisa acontece com o menos A e o menos B. O menos A é menor ou igual que o módulo de A. O menos B é menor ou igual que o módulo de B. Então, se eu somar o menos A com o menos B, vai ter que ser menor do que módulo de A mais módulo de B.
certo? Mas menos A mais menos B dá o A menos B. Ou seja, se a gente olhar essas duas desigualdades que a gente fez aqui, o que a gente mostrou? Que A mais B é menor ou igual que essa soma de módulos e que menos A menos B também é menor ou igual que essa soma de módulos. Só que daí o que eu tiro? O módulo de A mais B, como a gente colocou lá em cima, é o maior entre o A mais B e o menos A menos B. Então, ou o módulo de A é igual a esse cara, ou o módulo de A é igual a esse cara. Independente de qual seja, esses dois caras são menores ou iguais a módulo de A mais B. Então, o que eu concluo? O módulo de A mais B vai ser igual a esse ou esse, ao maior deles, e esses são menores ou iguais que módulo de A mais módulo de B. Foi, pessoal? Ou seja, em qualquer caso que eu analise, o módulo da soma é sempre menor ou igual que a soma dos módulos separadamente. Ok? Então isso termina essa propriedade. Eu demonstrei apenas essas três porque eu queria que vocês enxergassem as formas que a gente trabalha a demonstração para poder vocês treinarem e praticarem nas outras propriedades. Tá? Então faça as outras propriedades para vocês trabalharem melhor isso. E lembrando, o que a gente está vendo por enquanto são ferramentas que a gente vai utilizar ao longo do curso. Então eu estou fazendo alguns resultados novos, como foi o PBO anteriormente. Esse resultado aqui do módulo é conhecido, ou seja, sabiam que é um módulo. A gente redefiniu de uma maneira diferente, que é equivalente. Apresentou algumas propriedades, tem mais algumas no material, e isso vai se repetir e vai aparecer ao longo do texto, do tema. Então, não deem muita importância para isso, porque isso vai se repetir e vai aparecer com frequência daqui para frente. Tá ok? Então agora eu vou parar a sala por aqui e na próxima aula a gente começa a ver divisibilidade nos inteiros. Tá bom, pessoal? Então, ótimo dia para vocês e até a próxima.